Guerreiros da minha banda, agora a vingança se escreve com F. F de Felca. Existe algo profundamente irônico acontecendo aí na internet. Assim, em pleno século XXI, que todo mundo tem aí acesso ilimitado a informações, uma pequena parcela da humanidade resolveu que a melhor forma de resolver conflito é gritar com a pessoa errada. E foi assim que Felipe Bressanin, o Felca, virou o tal do Guy Fawkes do Roblox. Não porque ele tenha explodido aí o sistema todo, mas porque eles precisavam de alguém para pôr uma culpa, para culpar. Então, deixa eu explicar. Para você que estava aí dormindo, enquanto o caos acontecia, o resumo é simples. Crianças ficaram revoltadas com o fim do chat de voz do Roblox. É isso mesmo. E resolveram que atacar o Felca como se ele fosse o arquiteto ali do apocalipse digital. O detalhe que estraga aí toda a narrativa épica, Felca não fazia ideia sequer que existia chat de voz no Roblox. Mas na lógica da revolta infantil, ignorância nunca foi obstáculo para a acusação. Guy Fawkes tentou explodir o parlamento inglês no século XVII. O Felca, aparentemente, explodiu o microfone de um jogo online. Ambos acusados de crime que, curiosamente, dizem muito mais sobre o sistema em si do que o próprio indivíduo. A diferença é que Guy Fawkes tinha um plano. As crianças não tinham plano nenhum, só de ataque. O que realmente aconteceu foi bem menos emocionante do que a fantasia aí criada nas mensagens cheias de ódio, erros de português e caps locks desesperados. Após inúmeros casos aí de abuso, né, assédio e denúncias que envolvem o uso do chat de voz do Roblox, muitas delas que foram graves, a própria empresa da plataforma decidiu remover a funcionalidade. É uma decisão que foi corporativa, decisão jurídica e altamente previsível. Nada ali de influencer vilão, Felca, não sei o quê, nada de sabotagem, apenas consequência. Mas consequência é um conceito complicado para uma geração que cresceu ouvindo que frustração é uma injustiça pessoal. Aí é que entra o ponto mais ácido dessa história. Não foi o Felca que perdeu o controle da situação, foram as crianças. E antes delas, os pais. O espetáculo que se seguiu foi um verdadeiro motim digital. Crianças ameaçando um adulto real por causa de um jogo infanto-juvenil. A gente não estamos aqui falando de direitos humanos, estamos falando de um botão de voz. E ainda assim, a fúria foi desproporcional, quase teatral, como se alguém tivesse roubado aqui alguma coisa sagrada. Talvez tenha roubado mesmo, talvez tenha roubado. Roubou aí o direito de falar sem limite, o direito de falar sem supervisão, o direito de falar sem responsabilidade, sem um adulto responsável. O mais perturbador não são apenas as ameaças, é o conteúdo delas. Ameaças agressivas escritas com uma combinação aí de raiva, analfabetismo funcional e certeza absoluta de estar do lado certo da história. A gramática sangra, a lógica falta, entendeu? Mas a indignação aí, ó, transborda. É como assistir a uma revolução feita por quem não sabe por que está se revoltando. Então, o Felca, ele surge como um símbolo, não como o Guy Fawkes, o conspirador, mas como o Guy Fawkes, o ícone moderno. Aquele cuja imagem é usada para descarregar uma revolta, que não sabe apontar para o verdadeiro responsável. No caso, a própria plataforma, ou melhor ainda, a ausência total de uma mediação aí adulta, porque alguém precisa dizer o óbvio. E mesmo que doa, não interessa, tem que dizer, criança não deveria ter acesso irrestrito a chat de voz sem supervisão. Não deveria ter. Não é liberdade, isso é negligência. Os pais, por sua vez, eles assistem a tudo em silêncio. E pior, eles legitimam a revolta, como se fosse normal o filho pequeno, criança, ameaçar um adulto por causa de um jogo. Como se fosse aceitável transformar a frustração em perseguição,
como se educação emocional fosse um item opcional aí do pacote da infância. Ah, eu vou escolher sem o emocional. A internet virou um parlamento, as crianças, os revolucionários. O Felca é o boneco aí, ó, sendo queimado na fogueira digital. E no meio disso tudo, ninguém pergunta o básico. Por que crianças acreditam que podem tudo? Talvez, nunca ouviram não, talvez, que fosse assim, ó, definitivo, não, vai sentar lá e fica quieto. Talvez o castigo tenha virado assim, ó, só uma conversinha. Talvez porque limites passaram a ser confundidos com opressão. Ou talvez, só talvez, entregar um tablet é mais fácil do que educar. No fim, o chat de voz acabou. Sim, acabou. Mas o barulho continuou. E esse barulho não é sobre o Roblox. É sobre uma geração que não sabe lidar com a frustração. Pais que terceirizam a autoridade e uma cultura digital que transforma qualquer influencer em vilão conveniente. Felca virou Guy Fawkes. Não porque causou a explosão, mas porque estava ali, visível, disponível para apanhar. A vingança, nesse caso, não se escreve com pólvora, ela se escreve com F de Felca, entendeu? Um F que não representa culpa, mas uma falência. Falência de limites, de responsabilidade e falência total de noção. Enquanto a gente continuar tratando o jogo como babá, tela como educadora e revolta como direito adquirido, novos Felcas surgirão. Novos vilões serão criados aí. Novas fogueiras digitais serão acesas. Porque, no fim das contas, é sempre mais fácil culpar um rosto conhecido do que assumir o problema, né, que começou dentro de casa, com a educação ou com a falta de educação dos pais. E como dizia minha avó, que minha avó era um espetáculo, educação só dá quem tem.